Nesse vídeo, vamos dar continuidade à prova da segunda fase da 10ª Olimpíada Brasileira de Biologia, questões 61 a 120. No último vídeo, nós terminamos com uma questão de ciclo do nitrogênio, né? Vimos aqui bactérias fixadoras de nitrogênio, realizadoras de quimiossíntese. Bom, a questão 61. Ainda dentro desse universo do ciclo do nitrogênio, nitratos absorvidos pelas plantas são indispensáveis à produção de moléculas que contêm o nitrogênio. Então, carboidratos e lipídios não contêm nitrogênio na composição molecular, então eles não entrariam nessa discussão. Qualquer alternativa que tenha, então, carboidrato, lipídio, alguma coisa assim, não seria adequada. Uma alternativa que contém apenas moléculas que contêm o nitrogênio, por exemplo, letra D, proteínas, ácidos nucleicos, vitamina B1, todas elas contêm nitrogênio na sua fórmula molecular. Tá, aqui é a molécula de tiamina, que é a vitamina B1, né? Olha quantos nitrogênios aqui compondo a molécula, certo? 62, na primeira fase da 10ª Olimpíada Brasileira de Biologia, foi anulada uma questão que classificava como mutualismo a semelhança encontrada entre aranhas e formigas. Eles estão se referindo a essa questão aqui, né, que na época, no vídeo eu até comentei, né, que o gabarito eles tinham dado mutualismo, e para ser mutualismo teria que ter um benefício para ambos, né, isso não ficava claro no texto, né, enfim. Parecia mais um mero mimetismo mesmo. Bom, graças a essa semelhança, tais aranhas levam vantagens como maior proteção, e não ficou claro, né, se tinha vantagem também para as formigas, então não poderia ser mutualismo, aparentemente um caso de mimetismo. Aí, beleza, eles recuperaram uma questão antiga, né, fizeram ali o meia-culpa, né, a errata, só que logo embaixo eles colocam uma questão 63, onde eles apresentam aqui uma espécie de mariposa, e enfim, eles falam ali, né, sobre a presença desses ocelos nas asas, e o texto diz que, embora alguns pesquisadores classifiquem com essa semelhança, né, como um mimetismo, né, que era o que foi discutido na questão anterior, hoje ela é descrita corretamente como estratégia de intimidação contra, né, eventuais predadores. Bom, essa estratégia hoje é classificada como, segundo a questão, o gabarito deu aposematismo. E eu não tenho como concordar com isso. O aposematismo é quando uma espécie perigosa, certo, expressa no fenótipo dela cores, né, sinais de que ela é perigosa. Então, por exemplo, a cobra coral, ela tem uma coloração preta e vermelha que indica, né, para potenciais predadores dela ali, ou enfim, animais que estejam passando, que ela é perigosa. Tipo, não se meta comigo, eu sou perigosa. Eles colocam que é a imagem dessa mariposa e eu nem sei que espécie é. Eu não tenho como verificar na literatura se essa aqui é uma espécie tóxica, por exemplo, né? Essa coloração dela aqui tá mais próxima ali da camuflagem, né? Por que uma espécie aposemática iria se camuflar no ambiente? Não faz sentido. Agora, ela tem os ocelos, ok, mas os ocelos, se você for olhar na literatura, e eu me der o trabalho de verificar, né? Não existe um consenso sobre qual é o significado disso aqui, ecologicamente falando. Podendo, em alguns casos, ser uma questão ali de meramente seleção sexual. Então, assim, como não existe um consenso na literatura, e eu acho que aposematismo certamente estaria, pelo menos assim, eu não consigo dizer sem saber qual é essa espécie, né? Sem saber se ela tem alguma toxicidade, eu não tenho como dizer aposematismo. Eles colocam duas alternativas aqui interessantes: retroorientação e coloração disruptiva, que são estratégias ali de alguns animais que são presas, né? Para confundir o ataque do predador. Então, por exemplo, zebras, isso aqui é um exemplo, né, de coloração disruptiva. O leão, né, o predador delas não sabe onde começa uma, termina a outra. Isso gera uma confusão, né? E, enfim, elas em bando, elas conseguem ali ter enfim, gerar ali uma confusão nos olhos, né, do predador. A retroorientação é quando, por exemplo, um inseto ele simula que a cabeça dele está de um lado, mas na verdade a cabeça dele está de outro. Então, por exemplo, se um predador atacar do lado de cá, no máximo ele vai ter ali um machucadinho na asa, né? O que pode para uma borboleta ser fatal, mas ele pelo menos preserva a parte mais importante que é a cabeça. E para quem quer ler com um pouco mais de profundidade sobre os ocelos, né, como uma estratégia ali anti-predação, né, eu vou colocar esse texto aqui na descrição. Aqui ele discute com um pouco mais de profundidade aquilo. Sim, em alguns casos pode ser considerado aposematismo, eu até li alguma coisa sobre isso, mas teria que saber a espécie, né? Teria que ter ali a espécie para você poder ter essa noção se ela realmente é uma espécie perigosa, que é uma condição, né, para você dizer aposematismo, a espécie tem que ser perigosa em primeiro lugar. Questão 64, outra questão que eu anularia também. Eles colocaram aqui essas curvas de sobrevivência, que é um tema bem comum da ecologia, bem estudado, bem recorrente. São três curvas. Uma de espécies que morrem pouco na infância e muito em fases tardias, né? Uma curva 3 aqui, de espécies que morrem muito na infância e pouco em fases tardias. E uma curva no meio de espécies que morrem sem ter necessariamente assim, uma concentração de mais mortalidade na infância ou na fase adulta, né? Enfim. Então, só para garantir que eu falei correto, curva 1, espécies que morrem pouco na infância e muito na fase adulta, já né, velhos. A curva 3, espécies que morrem muito na infância e pouco na fase adulta. E uma curva 2, na qual não tem muita diferença entre em que idade essa espécie vai estar morrendo. Especialmente aqui, né, pensando aqui em predação, né, que é um dos fatores mais comuns ali que levam a alta mortalidade em infantes de algumas espécies. E a questão pergunta o seguinte: um exemplo de espécie que
com a curva de sobrevivência do tipo 3, que é essa verde aqui, que morre muito na infância e pouco menos na fase adulta, né? Lembrando o seguinte, todos eles morrem, certo? Ninguém tá dizendo aqui que morre menos, não. Morre mais numa determinada fase ou menos em outra. É isso que a gente tá falando, mas todos eles morrem. Para essa curva 3, eu esperaria aqui, por exemplo, insetos ou árvores. Eu tô dando esses dois exemplos especificamente porque a gente tem aqui letra A, mosca, que é um inseto, e letra E, abacate, que eu assumo aqui que eles estão falando da árvore, né, do abacateiro, e não da fruta, porque seria estranho. E para mim, ambos apresentariam essa curva do tipo 3. Então eu acho que essa questão aqui tem que ser anulada. Teria, né? Se eles tivessem colocado o gabarito letra E, abacate, eu acho que eu teria ficado menos, assim, chocado, não sei. Porque o inseto a gente ainda pode pensar que, né, pode ter, assim, algum fator, ele pode estar mais próximo da curva do tipo 2, não sei. Teria que ler mais sobre isso. Mas é porque, assim, a literatura que eu consulto, né, geralmente ela coloca insetos também na curva do tipo 3. Lembrando que esse gabarito que eu estou consultando é um gabarito provisório da UBB, porque eles não disponibilizaram para essa edição o gabarito definitivo, o que foi uma falta, né, porque a gente não sabe quais questões foram anuladas ou não. Wycliffe's Economia da Natureza, um livro que eu sempre recomendo. Capítulo 11, Crescimento Populacional e Regulação. Eu vou mostrar só uma coisinha aqui nesse capítulo, que é uma coisa que eu acho que é interessante a pessoa estar preparada para isso. Essa aqui é a curva que foi apresentada lá na prova, né? Ela está um pouquinho diferente, mas a ideia aqui é a mesma. O que está sendo apresentado aqui é a mesma coisa. O que eu queria pontuar é que essa mesma ideia pode ser expressa de duas maneiras, tanto em relação à sobrevivência quanto à mortalidade. Essa curva aqui ela está mostrando sobrevivência, então quem está aqui no alto está sobrevivendo mais, certo? Em idade, por exemplo, a curva 1 sobrevive mais na idade precoce, certo? Enfim, recém-nascido, criança, etc. E depois tende a sobreviver menos, está morrendo mais, certo? Mas aqui ela está enfatizando a sobrevivência, ok? O eixo Y aqui, sobrevivência, pode ser apresentada também enfatizando a mortalidade, e aí a curva mudaria o formato, tá vendo? Aí a pessoa teria que estar atenta a isso. Aqui agora está aumentando a mortalidade, a taxa de mortalidade de determinada espécie, ao longo, né, da vida dela, do tempo dela. E repara que a curva 2 aqui, quando fala de mortalidade, como não tem assim, não tá, a mortalidade não está concentrada numa idade específica, ela fica uma linha reta. Já aqui ela apresenta essa queda, porque aqui, né, a ideia está sendo expressa de uma maneira diferente. E no final das contas todo mundo morre, é aquilo que eu falei. Aqui embaixo todo mundo está morrendo igualmente, independente da idade. Aqui embaixo você vê que, né, aqui em cima, por conta da forma como o gráfico é plotado, né, dá a impressão de que ela tem uma diferença aqui, mas é só comparar ela com as outras. Ó. Uma está mais para cima, a outra está mais para baixo e ela está no meio, indicando, né, que não existe assim uma preferência pela mortalidade em determinada fase. Alguns exemplos comuns para essas curvas. Curva 1, nós, né? Enfim, mamíferos, nós, por exemplo, nós somos a curva 1, espécies das estrategistas K. Curva 2, geralmente eles colocam aves como exemplos. E curva 3, geralmente eles colocam árvores, insetos, enfim. 65, a estratégia encontrada em espécies da curva de sobrevivência tipo 1 pode ser classificada como espécies K, como eu acabei de falar, né? Essa curva aqui morre pouco na infância, por quê? Porque tem cuidado parental, certo? Essas aqui, que morrem muito na infância, têm menos cuidado parental. E de novo, eu fico falando morre muito, né? Mas aqui a gente tem que focar na sobrevivência. Então, assim, é um erro que eu posso até estar cometendo aqui. Deveria focar na sobrevivência aqui nesse caso. Então, assim, tipo 1 sobrevive muito na infância porque tem cuidado parental. Tipo 3 sobrevive pouco na infância porque tem pouco cuidado parental ou nenhum. Um outro fator interessante de lembrar é que essas espécies R estrategistas, como a do tipo 3, elas têm muita prole, porque elas sabem que muitos deles vão morrer. Então, assim, elas têm muita prole para garantir que um, pelo menos o outro, chegue à fase adulta, né? Enquanto que a do tipo 1 tem pouca prole, geralmente ali, né, uma ninhada no máximo ali, vamos pensar 6 no máximo, né? A gente pensa aqui em algumas espécies de felino, talvez, que tem, enfim. E no nosso caso, né, seres humanos, 2, 3 filhos no máximo, né? E muito cuidado parental para garantir que esses poucos filhos que tem cheguem à fase adulta. Na questão 66, a gente vê aqui na imagem alguns ácaros utilizando um besouro como transporte, né? Ali eles ficam agarrados ao besouro, o besouro voa, né? E eles se aproveitam desse voo do besouro para se deslocar de um ponto ao outro. Um exemplo de foresia ou forésia. Lembrando que o besouro aqui não tem nenhum prejuízo com essa, né, com eles utilizando ele de transporte. Ele se desloca normalmente, eles são levinhos, né? Ele não sente nenhum peso. A questão 67 já traz pra gente uma espécie de pássaro que se alimenta de carrapatos em grandes mamíferos. Então ele estaria ali fazendo uma coisa boa, né? Mas eventualmente ele pode causar feridas na carne desse grande mamífero. Acho que isso aqui é uma girafa, inclusive, que tá na foto. E quando ele causa essa ferida, ele acaba se alimentando ali da carne desse animal, que ele tá ali, né, comendo os carrapatos, ele começa a se alimentar da carne desse animal. Um exemplo de parasitismo, ok? Aqui no caso, o animal grande tá tendo ali um prejuízo porque ele tá sendo, né, comido pela ave. Se a ave tivesse apenas comendo o carrapato, a gente poderia pensar aqui no mutualismo, mas ele tá causando realmente machucando, né, o outro animal, então questões 68 a 70, temos aqui as equações de Lotka-Volterra, equações diferenciais não lineares e de primeira ordem, utilizadas para descrever dinâmicas entre presa e predador, certo? Aí eles copiaram e colaram esse finalzinho aqui da Wikipédia, e aqui eles colocam, né, os fatores aqui das equações, as equações assustam um pouco, mas a resolução da questão não era tão complicada não. É só a pessoa prestar atenção, ó, o Y é o número de indivíduos de predador, certo? População de predador. X é o tamanho, né, é o número de indivíduos da população de presa. T é o tempo, isso aí, né, enfim, é só um fator ali, né, da equação.
E temos aqui também fatores alfa, beta, gama. Aí meu grego agora me deixou na mão. Digamos que seja gama e delta, tá? Vou chutar aqui. Mas eu não falo grego. Bom, parâmetros positivos, certo? Então ele vai perguntar exatamente assim, na variação desses termos que ele apresentou, o que aconteceria com a população, por exemplo, de predador, de presa, coisas desse tipo. Então, por exemplo, o que aconteceria com a população de predadores se você aumentasse a taxa de crescimento de população de presas? A população de predadores aumentaria porque teria mais presa para eles comerem, né? E se você diminuísse a população de presas, né? Aumentasse, no caso, o decréscimo da população de presas. Se você diminui a população de presas, você também diminui a população de predadores porque vai ter menos presa para eles consumirem. E se você introduzisse um novo predador, qual seria o efeito disso na população, no crescimento da população de presas? O crescimento iria parar, né? E a população começaria então a decrescer. Alfa diminuiria e beta aumentaria, porque aí a população iria começar a decrescer, diminuir. E eu meio que falei de forma resumida, né, a resolução das três alternativas seguintes, 68, 69 e 70. Vocês podem depois aí baixar a prova e ver, né, por si próprios. Basicamente a ideia é essa. Aquilo que eu falei, né, a equação assusta, mas a resolução não era tão difícil assim. O texto que a prova citou lá é essa monografia de Alessandra Friedrich Lutz, onde ela exatamente é o trabalho competição e coexistência entre populações biológicas. Detalhe, ela é da física. Então, assim, para vocês verem como que esse tema, né, dessas equações, geralmente, assim, né, envolvem, enfim, pessoas realmente, assim, cabeçudas da física, né? Porque biólogo geralmente não gosta de matemática, né? Então, assim, que bom que geralmente, de repente, ah, eventualmente vem alguém da física da matemática para ajudar a gente. E se você, diferente de mim e boa parte dos biólogos, gosta de matemática, gosta de ver essas equações, sabe, o desenvolvimento dessas ideias, tem esse textinho aqui também, A Breve História Matemática da Dinâmica Populacional, onde tem muita coisa aqui sobre, assim, os caras que contribuíram, né, de forma, assim, super importante para o desenvolvimento de fórmulas, né, que, enfim, determinaram ali avanços, né, nessa área de ecologia, genética, etc., evolução. Então aqui alguns capítulos, né, começando aqui com Fibonacci, né, enfim, Euler, crescimento geométrico, Malthus, crescimento geométrico também, obstáculos, né, tem Mendel na hereditariedade, aqui ó, Lotka, certo? População estável, lei de Hardy-Weinberg, vocês já devem ter ouvido falar, óbvio. Lotka-Volterra, que é o que a gente está discutindo agora. Fischer, enfim. Todos esses caras aqui, Haldane, Wright. O Odum tem um capítulo só sobre modelagem matemática de, enfim, sistemas, né, de populações, né? Então ele explica direitinho assim a ideia, né, por trás de cada equação, como é que você começaria a projetar uma equação para modelar determinado sistema. É um capítulo bem denso assim para quem gosta mesmo de matemática. Eu tô só recomendando uma coisa que eu sei que existe, mas que eu mesmo nem leio. E o Rickliffs tem aqui o capítulo 15, a dinâmica das interações consumidor-recurso. Tem um tópico aqui, modelos matemáticos simples podem reproduzir as interações cíclicas predador-presa, onde ele vai falar sobre o modelo Lotka-Volterra de uma maneira um pouco mais didática, né? 71. A alteração de uma comunidade ao longo do espaço em função de variações climáticas ou microclimáticas denomina-se a famosa zonação. E eu não me lembro se eu já apresentei esse livro aqui na série da UBB, Biologia de Campbell. Um livraço, eu gosto muito dele. Tava procurando assim um pretexto para apresentar ele aqui na série. O conteúdo dele talvez seja assim mais do mesmo, sabe? Não tem nada nele que você não encontre em um outro livro. Mas o que eu gosto muito dele é as imagens. São imagens maravilhosas, coloridas, super detalhadas, imagens assim únicas. Realmente assim, quando eu quero uma imagem, eu geralmente venho nele para procurar primeiro nele, porque geralmente eu uso a dele mesmo, em algum slide, né? Então aqui ele tá falando da questão da zonação, ó. No ambiente aquático, né, que é onde isso aqui fica mais evidente. Repara aqui, por exemplo, pensando no ambiente marinho, certo? A gente tem aqui diversos ambientes, né, diversos microclimas, vamos colocar assim, diversos com base, né, nas propriedades daquela região ali. Então a gente tem, por exemplo, zona, né, por isso zonação, zona intertidal, próxima ali da costa, né? A zona nerítica, próxima ainda aqui bem aqui do continente, né? Deixa eu tentar aumentar mais a imagem. A zona nerítica mais próxima da plataforma continental e a zona oceânica, né? Essa zona mais profunda, certo? Tem aqui a zona fótica e afótica, com base ali na chegada de luz ou não, né? Então a zona fótica tem aporte de luz solar. A zona afótica é escura, não tem luz solar. Zona pelágica, que é a coluna d'água, zona bêntica, que é onde ficam ali os organismos, né, o bentos, que fica associado realmente ao solo, né, ficar agarrado ou andando, né, se deslocando, não nadando, mas andando pelo solo, pelo chão. A zona abissal, que é o mais profundo do oceano. Enfim, só para falar aqui da questão do zoneamento, né? Inclusive, é preferível usar o termo zonação, né? Se eu falei zoneamento, preferível zonação. Aqui um outro exemplo, né? Supralitoral, mesolitoral e infralitoral. Em relação aqui ao costão rochoso, né? Quando você chega no costão rochoso, você vê ali diferença, né, na composição das comunidades de moluscos, enfim, crustáceos, equinodermos, com base ali na existência ou não de água. Então você tem aqui o infralitoral que está sempre submerso. O mesolitoral tem ali, né, o efeito ali, ele pode subir um pouquinho ou descer, né, a questão da água em relação à maré. E o supralitoral completamente ali exposto à subida ou descida de maré, né? Então se a maré está alta, ele pode ficar coberto durante um período, mas depois, quando a maré baixa, ele fica completamente descoberto.
E essa cobertura ali, né, nas marés mais altas, né, CIGIA. 72 falando de novo sobre a vacina da HPV, que a gente já discutiu fartamente em vídeos anteriores, né? Bom, assinale a alternativa correta sobre vacinas. É um meio de imunização ativa, diferente do soro, né, que é a imunização passiva, porque no soro você não produz anticorpos, na vacina sim, você é induzido, né, a produzir anticorpos e células de memória, que em alguns casos precisa de doses de reforço para adquirir memória. Na verdade, tem poucos exemplos que eu consigo pensar agora de vacinas que não exigem dose de reforço. Atualmente, a maioria exige, né? Uma que eu lembro que talvez, que, enfim, é bom conferir, né? Mas polio, vacina para polio não exige reforço. E uma que exige reforço anual, influenza, né? 73, uma questãozinha de taxonomia simples. Tem maior grau de semelhança entre si organismos que estão dentro do mesmo gênero, certo? Espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, enfim, reinos, divisões, etc. Um texto para as questões 74 a 76, um dos piores trabalhos de copia e cola que eu já vi na minha vida. Copiou e colou 2 parágrafos aqui, que talvez 3, que nem dialogam um com o outro, uma coisa completamente aleatória. Mas basicamente fala sobre mal de Chagas, né? Possivelmente uma doença que teria sido contraída por Darwin na viagem dele aqui à América do Sul. Ele teve contato ali com barbeiros, né? Isso está bem documentado nos diários dele. Então, 74. Em relação à suposta doença de Darwin, ou mal de Chagas, né, a doença de Chagas, e as ideias sobre biologia evolutiva, que eu acho que tem alguma coisa a ver com taxonomia aqui, é correto afirmar que o protozoário causador da suposta doença de Darwin, doença de Chagas, pertence ao mesmo gênero do agente etiológico da Trypanossomiase africana. Ambos são do gênero Trypanosoma, né? Um é o Trypanosoma cruzi e o outro, o da Trypanossomiase africana, o Trypanosoma brucei. Enfim. E aí quem já estudou Trypanosoma cruzi, né, já viu o ciclo de vida dele, a diferença aqui vai estar mais geralmente aqui em relação ao vetor, né? Porque no Trypanosoma cruzi tem ali o barbeiro, né? O triatomínio. E aqui é uma mosca tsetse, que vai ser o vetor do Trypanosoma brucei, lá na África, né? Então é bom a pessoa ver essas diferençazinhas, né? 75, ainda dentro da parasitologia, além da doença de Chagas, outra doença causada por protozoário é bastante preocupante nos trópicos. E aqui, né, a gente vai ter que procurar aqui o protozoário. Pasteurella e Leptospira são bactérias. Aedes e Anopheles são mosquitos, certo? São insetos. E Plasmodium, então seria aqui um protozoário, né, vamos colocar assim, e seria então a alternativa correta. Ele que causa a malária e, tendo ali como vetor, os mosquitos, né, Anopheles. A questão 76 fala um pouco sobre como que a seleção natural poderia explicar a maior incidência de indivíduos com anemia falciforme no continente africano. E, enfim, a gente poderia pensar nisso porque lá, indivíduos com anemia falciforme, os heterozigotos, né, eles têm um traço da doença. Entretanto, né, por serem heterozigotos, e aí a pessoa tem que estudar a anemia falciforme, né, a relação ali do plasmodium com as hemácias, né, com os eritrócitos. No ciclo do plasmódio, a gente vai ter aqui a etapa do ciclo eritrocítico, que vai ser dentro de uma hemácia, de um eritrócito, né? E se você tem hemácias mal formadas, o plasmódio não consegue, né, não consegue entrar nela, né, para fazer o ciclo dele completo. Então, pessoas que têm anemia falciforme, com hemácias mal formadas, ficariam, né, teriam uma resistência maior especificamente a essa etapa aqui do ciclo da malária, né? Então, indivíduos com 2 alelos mutantes morreriam provavelmente, né, porque teriam problemas gravíssimos no sangue. Indivíduos heterozigotos, por outro lado, teriam uma maior resistência ali à malária por causa daquela questão ali do ciclo eritrocítico. Para a questão 77, a gente tinha aqui esse cladograma. Convenientemente foi marcado aqui esse terceiro ramo aqui, né? Onde tem aqui um anfíbio, temos aqui plateumintos. A partir dele, né, temos diversos grupos aqui. Para trás dele temos apenas quinidários e poríferos. Na legenda da imagem fala sobre bilatéria triploblásticos. Então isso aqui eu já levaria em consideração, né? Aparentemente ele marcou isso aqui para indicar, né, bilatérios triploblásticos. Lembrando que poríferos são multicelulares, mas ainda não dá para falar que tem tecidos propriamente ditos, né? Quinidários já tem tecidos, mas são dipoblásticos, né? Tem apenas ectoderme e endoderme. E a partir ali de plateumintos, né, enfim, os próprios cordados, vão ter 3 camadas de tecido germinativo, né? A mesoderme vai estar incluída ali entre a ectoderme e a endoderme. E a gente vai observar isso nesses grupos aqui. Pois bem, após a análise dessa hipótese evolutiva e prestando atenção sempre na legenda da imagem, né, a gente pode concluir que a partir do número 3, que é esse aqui que está aqui, né, onde tem o plateuminto e o sapinho, esses animais possuem folheto germinativo mesoderme, como a gente tinha discutido aqui. Estudar a reprodução de plantas dos diversos grupos vegetais é importante, né? E, enfim, briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. A questão 78 queria saber se a pessoa tinha estudado a questão da dupla fecundação em angiospermas, onde a gente vai ter ali a junção de gametas, né, formando um embrião, que é a primeira fecundação, e depois uma segunda fecundação, formando ali o endosperma triploide, né, que é o tecido nutritivo do embrião que vai se formar, se desenvolver. Aí a pessoa conhecer a estrutura do grão de pólen, os núcleos espermáticos, o saco embrionário, a oosfera, as sinérgides, né, os núcleos polares, tudo isso tem que estar já no repertório da pessoa.
Portanto, considerando a ploidia das estruturas envolvidas, é correto afirmar que a letra A está invertida, né? É 1/3 paterno, 2/3 maternos. Ambos os núcleos espermáticos são haploides. A letra C é pra sacanear, olha. O óvulo, gameta feminino, o gameta feminino é a oosfera. Letra D, a oosfera, gameta feminino vegetal, contribui com a mesma ploidia do primeiro núcleo espermático na formação do embrião. Corretíssimo. Então se familiarizem com isso aqui é o saco embrionário. O grão de pólen vai ter 2 núcleos espermáticos dentro dele. Um deles vai se ligar à oosfera, formando um embrião diploide, e o outro núcleo espermático se liga aqui com os núcleos polares, formando um endosperma triploide. Por isso que vai ter 3 núcleos, né? Portanto, triploide. Sinérgides e antípodas. Tem ali, enfim, não é muito claro qual é a função delas. Talvez cenas do próximo capítulo. A questão 79 tem aqui um textinho falando sobre adaptações, né? Evolução nos grupos animais. A ingestão de alimento é a primeira etapa para a aquisição da energia metabólica para o organismo de um animal. A diversidade de formas e mecanismos moldados pela evolução para tornar eficiente esse processo de aquisição de ingestão de alimentos, né? E alguns exemplos podem ser corretamente indicados na alternativa. E aqui é a zoologia de invertebrados bem básica, né? A gente tem aqui rádula em moluscos, né? Que é o aparelho bucal ali dos moluscos. E quelíceras, que também é um aparato que permite ali manipulação de alimentos, né? Na classe aracnídea, os aracnídeos, né? Tendo ali as quelíceras. E os moluscos, a rádula, que é um aparato raspador na região bucal. Então, para ilustrar, temos aqui um exemplo de uma rádula, né? De um molusco, acredito que um caracol, alguma coisa assim. E, enfim, aqui um outro exemplo, né? É isso aqui. E a ideia é que eles conseguem projetar isso para fora e raspar, né? O substrato ali para, enfim, conseguir algum alimento. Questão 80, algumas bactérias dispõem de estruturas e mecanismos que facilitam se esquivar, né, dos mecanismos de defesa de um hospedeiro, chamados de fatores de virulência. Entre as alternativas abaixo, escolha aquela que não representa um fator de virulência. O gabarito que eles colocaram lá, aquele gabarito, né, enfim, provisório, colocou cápsula. Tá errado. Cápsula é considerado, em diversos casos, um fator de virulência de bactérias. Nessa questão aqui, embora meio receoso, eu marcaria pile sexual. Embora pile, né, dentro ali, né, dessa mesma ideia das fibras, são estruturas que as bactérias conseguem se utilizar ali para, enfim, se mover, às vezes se fixar. O pirissexual talvez ele tenha uma função ali que a gente poderia dizer, né, de troca de material genético, então talvez não tivesse assim associado diretamente com virulência, mas mesmo assim daria para pensar, né, pô, troca de material genético, variabilidade genética, né, enfim, se esquivar do sistema imune, por exemplo. Eu acho essa questão aqui muito complicada, eu também anularia ela, enfim. Não é difícil encontrar literatura que coloca especificamente fibras, cápsulas, endotoxinas, adesinas, tudo isso como fatores de virulência de bactérias. E o Tórtora, Microbiologia, né, tem um capítulo especificamente sobre mecanismos microbianos de patogenicidade, que ele fala aqui de fatores de virulência. E ao longo do capítulo eles vão citando, ó, número de invasores, né, aderência, adesão, né, cápsula, tá vendo aqui, ó, cápsula é um fator de virulência sim. Componentes da parede celular, tem alguma parte que fala de endotoxinas, tem até uma seção específica sobre, aqui ó, mecanismos de exotoxinas e endotoxinas, enfim. Essa parte aqui, variação antigênica, né? Como o pilissexual permite troca de, enfim, DNA, né? De material genético entre bactérias, eu fico pensando se o pilissexual também não seria um fator de virulência. Enfim. Questão 81 fala sobre arqueias e bactérias, todos eles procariontes, né? E, enfim, fala que eles são muito parecidos, mas tem algumas diferenças, né? Entre os dois grupos. Uma dessas características presentes em arqueia e ausentes em bactérias seria, bom, flagelo composto por flagelina. Ambos têm, até onde eu li, né? Eu não sou especialista nisso, mas pelo que eu li, os flagelos de bactérias têm um tipo de flagelina apenas, e os de arqueias, vários tipos de flagelina. Membrana lipídica semipermeável, ambos têm. Ausência de ribossomos, ambos têm ribossomos, 70S, né? Então isso aqui, enfim. Presença de parede celular, ambos podem ter parede celular, tanto bactérias quanto arqueias. Biofilme, ambos podem produzir biofilme, tanto bactérias quanto arqueias. Eu anularia essa questão também. Eles colocaram o gabarito letra a questão da flagelina. E eu tenho literatura que diz, né, especificamente sobre a flagelina, né, do flagelo bacteriano e do flagelo das arqueias, então não precisa acreditar em mim, eu vou colocar literatura na descrição para quem quiser ler e se aprofundar um pouco nisso. Questão 82 falou sobre DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Hoje a gente está usando mais o termo infecções sexualmente transmissíveis, mas isso é uma discussão, enfim, menor. Assinale abaixo o dito popular que não apresente erro, ou seja, a que está correta, né, uma maneira diferente de dizer assinale a alternativa correta, quanto ao aspecto biológico das DSTs. E o gabarito letra B, portadores do vírus HIV, vírus da AIDS, não podem doar sangue. E isso até a data da gravação desse vídeo, é verdade, está correto. Não sei se algum dia vai deixar de ser, mas enfim. Agora, o interessante é que a letra C coloca o seguinte: algumas DSTs podem ser transmitidas por picada de inseto. E eu sei que até a data da aplicação dessa prova, né, talvez não fosse conhecido sobre a Zika, né, o vírus da Zika, que é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti, e também é transmitida por contato sexual. Portanto, existe pelo menos que eu consigo lembrar que agora uma DST, né,
que pode ser transmitida tanto por picada de mosquito quanto por via sexual. Portanto, atualmente a letra C também estaria correta e hoje essa questão seria anulada. Questão 83 fala sobre vírus. Enfim, através dos seus conhecimentos adquiridos sobre doenças virais, escolha a alternativa correta abaixo. A letra C diz o seguinte: um dos meios de transmissão da catapora é o contato por saliva, ok, correto. Entre pessoas contaminadas, né, claro. Outro exemplo de doenças virais adquiridas dessa maneira são cachumba, rubéola, sarampo, poliomielite e varíola. Ok, eu aceitaria esse gabarito aqui. Só para chamar a atenção que a letra D coloca que o vírus HIV é um vírus de DNA, não, ele é um vírus de RNA que faz transcriptase reversa, certo? A questão 84 também teria que ser anulada. Ela pede para marcar estruturas diploides em briófitas e nenhuma das alternativas tem apenas estruturas diploides, tá? O gabarito que eles deram, se eu não me engano, era a letra C. E na letra C já tem aqui a calíptera, que é uma estrutura haploide derivada ali do gametófito. Fundamental a pessoa saber isso aqui. As briófitas vão ter então um gametófito, que tudo aqui é haploide. Rizóide, cauloide, filóide, tudo isso aqui é haploide. E vai ter o esporófito, que é diploide. Então, assim, a seta e a cápsula são diploides, certo? E vai ter esporos haploides ali. Mas o esporófito é todo diploide. Qual é o problema? Cobrindo aqui a cápsula vai ter uma coisa chamada calíptrita, que é um restinho, né, uma parte aqui do gametófito que fica aqui recobrindo a cápsula. E isso vai ser haploide, assim como todo o gametófito. Então aqui um esqueminha em altíssima definição, né? Temos aqui o gametófito N, esperófito 2N, cápsula, né? 2N também. E temos aqui a calípta N, porque ela é derivada do gametófito. Agora, 85, em relação às pteridófitas, né? Pensar então numa samambaia, né? Estruturas diploides de pteridófitas. O esporófito, que é a fase duradoura da planta, é diploide. A bácula, que é a folha quando está, né, surgindo ali, a folha novinha, é diploide, porque faz parte do esporófito. E o zigoto, sim, o zigoto é diploide porque é o zigoto, né? É a junção dos gametas haploides. Então a parte que você vê da samambaia geralmente é o esporófito, né? E tudo isso aqui é diploide, né? A folha, né? Aqui o báculo, né? O báculo, algumas pessoas falam báculo. É a folha que está ali germinando, né? Que está surgindo. Tudo isso é diploide. Aqui o ciclo de vida das pteridófitas, que é uma coisa fundamental da pessoa explicar, da pessoa estudar. Então aqui a gente vê, né, os gametas se fundindo, né? Se fecundando. O zigoto 2N. O gametófito vai dar origem ali ao esporófito, que é 2N. Isso vai estar acontecendo no gametófito, né? E o esporófito, toda a estrutura dele é 2N, exceção dos esporos que vão estar surgindo ali no esporanjo, né? Nas folhas, nos soros, que são haploides, porque vão ser fruto de meiose. Meiose espórica. Para a questão antecedente, a gente tem aqui esse diagrama floral, com duas imagens também da flor. Temos aqui uma formulazinha floral, ó. 2 sépalas, 4 pétalas, androceu, gineceu, então ela é uma flor monóclina. A gente consegue diferenciar sépalas de pétalas, então ela não possui tépalas, né? É possível ocorrer autofecundação nela, porque ela tem tanto a parte masculina quanto feminina, né? A parte reprodutiva. E ela pertence a uma eudicotiledônia, uma dicotiledônia pelo menos, né? Porque ela possui peças florais, né, em múltiplos de 2. Então 2, 4 monocotiledôneas múltiplos de 3. Então o correto seria a letra D, pertence a uma dicotiledônia, mas a minha favorita era a letra E. A flor pertence a uma gimnosperma. Reticências. Questões 87 e 89, temos aqui um cladograma com linhagens de bactérias e organelas citoplasmáticas. Então a gente tem aqui um grupo monofilético entre DNA mitocondrial, então mitocôndrias, né? E uma bactéria causadora de tifo. A gente sabe que a mitocôndria é derivado o DNA, né? Derivado de linhagem de alfa-proteobactérias, certo? Então a gente pensa lá naquela coisa da endossimbiose, né? E a gente tem aqui do outro lado um outro grupo monofilético, DNA do cloroplasto e DNA de cianobactérias. O cloroplasto, a gente sabendo, né, que ele é derivado de uma linhagem de cianobactérias que também fez ali a endossimbiose, certo? Então as mitocôndrias são mais aparentadas com bactérias causadoras de tifo do que com outras bactérias, certo? E também o cloroplasto ali mais aparentado com cianobactérias do que com outras bactérias. Portanto, 87, proteobactérias que originaram as mitocôndrias são mais aparentadas com bactérias causadoras de tifo do que com demais bactérias, como a gente viu aqui. Elas formam um grupo monofilético. 88, cianobactérias possuem estruturas que as tornam excelentes organismos pioneiros na sucessão ecológica. Entre essas estruturas estão presentes acinetos e heterocistos. Os heterocistos estando relacionados ali com a fixação do nitrogênio e os acinetos como formas de resistência, né, para, enfim, em momentos ali onde as circunstâncias não estejam tão favoráveis, né, elas criam formas de resistência e sobrevivem, resistem. 89. A presença de membrana plasmática nesse cladograma pode ser classificada como a membrana plasmática, no caso, é uma característica aqui que é ancestral a todo esse grupo, né? Ela está aqui na base, então ela é uma plesiomorfia. Se você estivesse comparando com um outro grupo, ela poderia ser considerada uma sinapomorfia desse grupo, porque é compartilhada por todos, mas como ela está aqui na base desse cladograma, plesiomorfia.
Mas meio que corrigindo uma coisa que eu falei agora, eu falei que se você comparasse com outro grupo, é que a gente tá falando de procariontes, né? Qual outro grupo que a gente compararia a procariontes, né? Só tem os eucariontes e para ambos seria uma plesiomorfia, porque a membrana plasmática é compartilhada por todos, é um caráter ancestral para os dois grupos. Enfim, foi só limitado aqui pela realidade, né? Se incluirmos vírus, que não são necessariamente seres vivos, a gente teria também que entrar na discussão sobre evolução de vírus e tudo mais, fica muito complicado. Enfim, plesiomorfia, tá tudo certo. Questão 90 tá falando sobre tetrápodes. Ela basicamente queria saber se você sabia a diferença entre actinopterídeos, que são os peixes de nadadeira raiada, e sarcopterídeos, que são peixes de nadadeira lobada, e a relação de ancestralidade dos sarcopterídeos, né, em relação aos tetrápodas, porque os tetrápodas são derivados ali de grupos de sarcopterídeos, certo? É assim que a gente pensa, né, na evolução desse grupo. O livro Puff, A Vida dos Vertebrados, tem um capítulo só sobre isso, né, a radiação dos tetrápodas, e tem essa árvore aqui, que a gente consegue ver que na base dela vai ter quem aqui? Um sarcopterídeo, certo? Aqui, tal do grupo dos peixes de nadadeira lobada, que a partir dele se derivam então todos os tetrápodas, tanto os terrestres quanto aqueles que eventualmente voltaram para a água também, né? Eu vinha usando até aqui, eu já mostrei diversas vezes nos vídeos aqui do canal, a quarta edição do Puff que eu tenho em português, e eu fiquei curioso, né? Fui lá no LibGen para ver se tinha alguma edição mais recente do livro, né? Eu descobri que tem a 10ª edição lá disponível para download, e essa 10ª edição eu só tenho em inglês lá, pelo menos foi o que eu encontrei, e tá linda, tá super colorida, tá super bem organizada. Os textos, assim, mudou um pouco, mas não mudou tanto. Então, assim, eu ainda continuo usando a quarta edição, eventualmente, mas vou começar a mostrar mais agora dessa 10ª edição aqui, porque tá tão bonito, as imagens estão tão coloridas, estão tão bonitas, e recomendo também a quem quiser fazer o download, ou quem tiver dinheiro e quiser comprar, né, o livro, porque é um bom investimento. É um pouco caro, mas é um investimento, é um dinheiro que a pessoa gasta com algo que realmente tem um valor. Questão 91. Composto ausente nos organismos do reino os fungos, né? Bom, eles têm reserva de glicogênio, certamente. Quitina, alguns têm parede de quitina. Glicose, certamente, né? Fosfolipídios na membrana, certamente. Amido, não, eles não têm esse tipo de reserva, então amido estaria ausente em fungos até onde eu sei. Questão 92 tem aqui um textinho um pouco longo sobre endonucleases de restrição. É, enfim, fala aqui um pouco sobre EcoR1, né? Enfim, sobre a atividade das endonucleases de restrição, são feitas algumas afirmações. Pois bem, 1. Para evitar que seu próprio DNA seja cortado e, portanto, tornado inativo, as bactérias, os sítios aparecem ligados a uma molécula de metil, uma metila, né, uma metilação, portanto, o que impede a ação dessas enzimas. Isso aqui a princípio está correto. 2. Em um sítio de restrição, a endonuclease cliva a molécula de DNA, quer em cadeia simples ou dupla, não, apenas em cadeia dupla. 3. A enzima EcoR1 corta a cadeia de DNA quando encontra a sequência GATTC, como está no texto, né? Quer lida de 5' para 3' ou de 3' para 5', não, apenas de 5' para 3'. 4. As porções terminais dos fragmentos de DNA, após a atuação da enzima, denomina-se extremidades coesivas, correto. 5. As extremidades coesivas podem ligar-se entre si por ação das ligases, ok? Mesmo que as sequências não sejam complementares, não. Elas têm que ser complementares. Portanto, apenas a 1 e a 4 estariam corretas a princípio. Claro, recomendo que leiam um pouco mais sobre isso, né? É uma tecnologia que está sempre avançando. Questão 93. A partir do seguinte heredograma, qual o tipo de herança mais provável para a seguinte doença? E deixa eu mostrar uma coisa aqui. A princípio, seria possível forçar a barra e dizer que é uma herança autossômica dominante simples. A menos que meu olho esteja me traindo, eu tentei traçar aqui uns genótipos e é possível, mas é provável. Para pra pensar, essa mulher aqui, todos os filhos dela, independente do sexo, estão sendo afetados, e sempre a característica é passada da mãe pro filho, né, independente do sexo. Interessante isso, né? Qualquer geneticista que bater o olho nisso aqui, ele vai automaticamente, provavelmente, né, dizer que é mais provável que seja uma herança mitocondrial. A mãe passando a característica, a mitocôndria, né, pros descendentes. Quando é o pai que tem, repara que o filho não é afetado. Enfim, pra sanar isso, eu acho que eu teria colocado assim, uns 4 filhos nesse casal aqui, 4, 5, que é pra mostrar o seguinte: nenhum deles tem essa característica, portanto, assim, né, a probabilidade de ser herança citoplasmática, mitocondrial, né, é mais alta do que outras. Então, sim, é mais provável que a gente pense logo aqui em herança mitocondrial. A questão 94 é uma questão também que eu anularia ela. Repara que eles colocam aqui. A síndrome do supermacho, que é também chamada síndrome de Jacob, né, é caracterizada pelo cariótipo 44AA-XXY. Isso aqui tá errado. XXY é Klinefelter. A síndrome do supermacho é XYY. Então eles erraram no enunciado aqui. Bom, considerando o cariótipo correto, né, XYY, o erro da disjunção cromossômica seria proveniente, né, de uma não disjunção na gametogênese paterna na anáfase 2. Por incrível que pareça, eles acertaram o gabarito, mas com esse erro aqui no texto, né, no comando da questão, eu não sei como que eles acertaram esse gabarito. Porque pensando em Klinefelter, XXY pode ser tanto na gametogênese do pai, né, quanto da mãe. E, enfim, anáfase 1, 2. Agora, na síndrome do supermacho, especificamente, é na anáfase 2 do pai. Então eles acertaram o gabarito numa questão que o próprio texto estava errado. Super misterioso isso aqui.
Bom, então só para ilustrar aqui rapidamente, eu espero que eu não tenha errado nenhum cromossomo aqui, porque, enfim, o cansaço já está batendo. Gametogênese masculina normal, certo? A gente vai ter aqui células, né, eventualmente, os espermatozoides X, X, Y, Y, né? Tudo normal aqui. Se houver uma não disjunção, por exemplo, na anáfase 1, pode ocorrer isso aqui, ó, espermatozoides XY. Isso levaria à formação ao encontrar um ovócito X, formaria X, XY, Klinefelter, certo? Na anáfase 1 do pai. Agora, na anáfase da mãe, a gente poderia pensar nisso aqui, né? Um ovócito XX, que encontraria ali um Y do pai e ficaria XXY. Isso aqui é Klinefelter. Já na síndrome de Jacob, que é o supermacho, né? Anáfase 2, ó, formando aqui um espermatozoide YY, e aí encontraria um ovócito X da mãe, óbvio, né? XYY, supermacho. Capítulo 17 do Turpin e Elarde, um livro que eu já recomendei antes também, um livro que eu não recomendo ler enquanto está almoçando. Aqui tem um tópico aqui, ó, XYY, machos, certo? O cromossomo Y adicional provém, né, de uma não disjunção na meiose 2 do pai. Tá aqui. Ou o que eles chamam de um evento pós-zigótico, né, que tem a ver ali com imprinting, ou mais especificamente um caso ali de mosaicismo, que aí já é uma coisa muito complicada, enfim. Para a questão 95, nós temos aqui esse cariótipo, com vários cromossomos aqui de um indivíduo. Repara aqui, 3 cromossomos 18, síndrome de Edwards, né? 2 cromossomos X, portanto uma fêmea, então a mulher, né? Edwards. Interessante que quando estava escrito feminino aqui nas alternativas estava em inglês e masculino em português. Interessante isso, né? Questão 96 e 97, temos aqui um cruzamento entre um dihíbrido, para 2 genes, né? Óbvio, Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho. Um cruzamento teste, né? Cruzou ele com um homozigoto recessivo. Bom, a prole surgiu ali a determinadas proporções, né? E pelas proporções a gente já sabe quais são os gametas parentais e os gametas recombinantes. Lembre que esse tipo de questão aqui está buscando isso, né? A posição de genes em cromossomos, eventualmente a distância, né? Enfim, os mais frequentes são os gametas parentais. Então os fenótipos, né, eles expressam, obviamente, o genótipo. Então a gente sabe que isso aqui é parental. E os menos frequentes são os recombinantes. 96. Marque a alternativa que descreve de forma correta a localização dos genes P e V no parental de híbrido, né? Que é esse cara aqui. E a questão, ela sempre indica pra gente qual é o fenótipo, né, do alelo dominante. Então, por exemplo, asas normais e corpo cinza é dominante, é fenótipo dominante, né? Por quê? Porque ele tem um alelo dominante de cada gene, certo? Se você tiver asas vestigiais e corpo preto, tudo é recessivo. Então, esse aqui é o fenótipo recessivo. Então, a gente sabe que normal cinza é um fenótipo dominante, né? Portanto, vai ter o alelo dominante. E vestigial preto, um fenótipo recessivo com os alelos recessivos. Mas em heterozigose, você vai expressar normal cinza, mesmo que você tenha ali, né, a presença dos alelos recessivos que não vão se expressar porque são recessivos. Mas se esses aqui são os fenótipos mais frequentes, né, a gente já consegue tirar aqui algumas conclusões. Aparentemente, normal cinza é um gameta parental e vestigial preto também. A gente sabe que um deles é o homozigoto recessivo, então a gente vai se preocupar só com o heterozigoto, né? A gente vai se preocupar com os gametas dele. Então, desconsiderando as recombinações, ele vai ter que ter um gameta Pzão, Vzão e um gameta Pzinho, Vzinho, né? Então eu estou aqui diante de um híbrido, né, um heterozigoto para os dois genes, Pzão, para os alelos, né, para os dois genes, Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho. Isso aqui é um híbrido, um heterozigoto. Ele pode formar gametas, né, Pzão, Vzão e Pzinho, Vzinho. Isso aqui são os gametas parentais. Repara que eu só me preocupei com ele, certo? E os recombinantes dele vai ser Pzão, Vzinho, né, que aí houve um crossing over entre P e V, e ou Pzinho, Vzão, Pzinho com Vzão, crossing over entre esses dois aqui. Na formação dos gametas podem surgir com maior frequência os gametas parentais, Pzão, Vzão, Pzinho, Vzinho, ou os gametas recombinantes Pzão, Vzinho, Pzinho, Vzão em menor frequência. E lembrando que a frequência de recombinação dá pra gente a distância dos genes, né? Era só a gente fazer a soma, né, dessas duas porcentagens aqui. Portanto, a posição deles seria a letra C, né? Pzão, Vzão, Pzinho, Vzinho. Em relação à questão 97, a taxa de crossing entre os genes P e V seria é só a gente somar, como eu falei, né, os recombinantes, né? Que é a taxa de crossing over deles. 8,5 mais 8,5 deve dar algo em torno de 17, né? Quem é bom de matemática faz a conta aí. Questão 98. Um tema recorrente da biologia molecular, né, a PCR. A enzima TAC é utilizada, né, ela é derivada ali de bactérias termotolerantes, utilizada na PCR para produzir nova fita de DNA, ela é uma polimerase, né, resistindo a elevadas temperaturas, porque essas bactérias são termotolerantes, as enzimas delas também, enfim, resistem a altas temperaturas, né, portanto elas podem ser utilizadas no PCR. Enfim, já coloquei muitos textos sobre isso em vídeos passados, a gente já discutiu esse tema. Recomendo leitura mais sobre PCR, né, biologia molecular de uma maneira geral. Para as questões 99 e 100, outro tema recorrente também, que é a eletroforese, né, também dentro da biologia molecular. Enfim, sobre isso, a respeito da eletroforese, pode-se afirmar que fragmentos de DNA migram ao polo positivo devido à presença de fosfatos na sua estrutura. A gente também já viu isso, né? A gente viu que o DNA tem carga negativa por causa do fosfato, enfim, ele vai migrar para o polo positivo.
quando aplicada a corrente. E a número 100. A questão 100 já é um pouco mais específica, né? Já é uma questão técnica mais específica. Qual alternativa abaixo não promoveria erro no padrão de bandas da eletroforese? O uso de gel de baixa concentração para bandas grandes de DNA. E o gel em baixa concentração ele é especificamente para bandas grandes de DNA, então não teria erro porque ele é específico para isso. É uma coisa mais técnica, né? Mas enfim. Questão 101, temos aqui um quadrinho com o cruzamento entre díhíbridos, né? Para genes que determinam a cor do olho. Então temos aqui azão, bezão, dá castanho escuro. Azinho, bezinho com azinho, bezinho dá azul. Aqui eu falei castanho escuro, né? Espero que eu tenha falado certo. Enfim, dito isso, qual a proporção esperada de indivíduos de olhos castanhos claro no cruzamento de um indivíduo dihíbrido, né, heterozigoto, com um de olhos castanhos escuros, que é o azão, bezão. Tem que tomar cuidado com isso aqui, hein? Ó, eu fiz o cruzamento dos dihíbridos, só que agora coloridinho, né? Então aqui castanho escuro, aqui azul, verde, né? Castanho claro e o castanho um pouquinho médio, né? O castanho ali entre o claro e o escuro, tá? Esse aqui então seria o panorama do cruzamento entre dihíbridos. Mas e se eu pegasse um dihíbrido e cruzasse com um azão, bezão, né? Daria isso aqui, né? Um quarto castanho escuro, 2/4 castanho médio e 1/4, ou 25%, castanho claro. Atenção aqui nos gametas, né? Azão, bezão, dihíbrido, né? E aqui todo mundo azão, bezão, certo? Portanto, 25%, né, de castanhos claros desse cruzamento que foi proposto aqui. Questão 102, uma questão bem sacana. No cruzamento de dois indivíduos heterozigotos para 5 pares de genes, com dominância completa, determina a proporção de filhas, sexo feminino, esperadas com o mesmo fenótipo dos pais. Certo? Os pais são pentaíbridos, não é isso? 5 pares de genes. Enfim, você pegaria então a proporção esperada de filhas, né? E depois multiplicaria pela probabilidade de ser de filhos no geral, né? Depois multiplicaria pela probabilidade de ser mulher, né? Você teria que fazer uma de multiplicação por 1/2. Deixa eu falar direito porque questão 102 eu já estou chamando o urubu de meu louro. Você quer saber a probabilidade de ter o mesmo genótipo dos pais, ou seja, de uma prole pentaíbrida, né? E a probabilidade de ser mulher, certo? Então você pegaria uma probabilidade e multiplicaria pela outra. A resolução daquela questão era super fácil, tá? A alternativa lá era super fácil, eu vou mostrar depois. Mas eu vou ensinar pra vocês assim o método força bruta, que às vezes pode ajudar, né? Pega aquele que é o mais simples de todos, que é o cruzamento para um gene só. No caso, azão, né? 2 alelos de um gene só. A proporção da prole que vai ter o mesmo fenótipo dos pais é 3/4. Tem que tomar cuidado com essa coisa de fenótipo, genótipo, né? O mesmo fenótipo. Vão ser 3 em cada 4. No caso, para dihíbridos, certo? A prole que vai ter o mesmo fenótipo dos pais é 9/16. Então o que aconteceu aqui? Parece que eu peguei 3 e multipliquei por 3, né? Deu 9. E parece que eu peguei 4 e multipliquei por 4 e deu 16, não é isso? Será que eu consigo depois fazer isso para as outras? Adicionando pares de genes, eu multiplico por 3 e por 4 no denominador e daria certo? A resposta é sim, daria. Você pode sempre pegar o numerador e multiplicar por 3, no caso do fenótipo, e o denominador e multiplicar por 4, e você sempre vai obter aqui as proporções adequadas. Para 5 genes, daria 243 sobre 1024. Essa aqui seria então a proporção da prole, que vai ter o mesmo fenótipo dos pais de híbridos. Lembrando que se eles são de híbridos, eles têm o fenótipo dominante, certo? Pois bem, então, eu consigo então essa proporção aqui, 243 dividido por 1024, e multiplico isso pela probabilidade de ser fêmea, ser mulher, né? E daria esse número aqui. Por que eu coloquei esse número aqui? Porque dá 0,11 blá blá blá. Eu poderia fazer esse mesmo cálculo apenas pegando a proporção dessa aqui, 3/4, né, que é o mínimo ali, e elevando isso a 5, certo? Porque são 5 genes, e multiplicando por meio. Repara que dá o mesmo número. Então o que eu fiz? Eu peguei aquela probabilidade mais simples que tinha aqui, né, para um gene só, e elevei a 5, porque são 5 genes. Só isso que eu fiz. E multipliquei por meio. Vai dar o mesmo número do que se eu tivesse feito pelo método força bruta e tudo mais, etc. Só fiz isso aqui para mostrar mesmo assim, possibilidade, né, de você resolver essa questão. E portanto o gabarito seria 3/4, 3/4, né, elevado a 5, dividido por meio. Questões 103 e 104 temos aqui um heredograma com tipos sanguíneos. Temos aqui um indivíduo 1, filho de um indivíduo AB e um indivíduo A heterozigoto. Por que é heterozigoto? Porque um dos pais dele é O, né? Então ele só pode ser heterozigoto. E um indivíduo 2, filho de um indivíduo B e um indivíduo O. Esse indivíduo B também tem que ser heterozigoto porque ele também tem um pai ali, sangue tipo O. Então qual é a probabilidade do indivíduo 1 ser receptor universal, sangue AB? Então primeiro eu provei que o pai dele é A. Primeiro eu provei que o pai dele seria A heterozigoto, né? Tá aqui Azinho, só pode ser isso. E ele teria uma chance de 1/4 de ser AB, ó. Ele é filho de um indivíduo A heterozigoto com um indivíduo AB. Portanto, a chance dele ser AB é 1/4. E a probabilidade do indivíduo 2 ser o mesmo genótipo do indivíduo 1? Aqui eu também provei que o pai dele tem que ser B heterozigoto, ok? A única chance deles terem o mesmo genótipo é se eles forem BI, certo? B heterozigoto.
a chance do indivíduo O2 ser B heterozigoto é de 1/2, certo? Mas eu tenho que calcular a chance dele ser do mesmo genótipo desse aqui, tanto a probabilidade dele ser BI, porque não tá certo que ele vai ser BI, né? Ele tem uma chance de 1/2 de ser BI, quanto a probabilidade do irmão dele, enfim, do outro, né, do indivíduo 1, ser BI, que é de 1/4. Então vai ser 1/4 desse aqui, vezes 1/2 desse aqui. Vai dar 1/8. Portanto, letra C é 1/8. A questão 105 apresenta pra gente um gráfico de herança quantitativa. E fiquem tranquilos, a gente vai falar sobre um pouquinho mais sobre isso numa questão ali abaixo, mas isso aqui é um gráfico de herança quantitativa. A questão 106 tocou no assunto ali de novo, naquela coisa de Darwin e Lamarck. Lamarck dizia que a girafa esticava o pescoço e depois o pescoço dela ficava mais longo. Quando ela tinha o filhote nascia com o pescoço mais longo, ou seja, a, a característica surgia pelo uso, né? Enquanto que Darwin ele achava o quê? Que a característica já estava na população, né, surgia ao acaso, e o ambiente selecionava aquela característica que oferecia alguma vantagem, né, em termos daí depois também reprodutivos para a espécie. Portanto, para Darwin, o ambiente apenas favoreceu uma característica que já estava presente na população, ou seja, girafas de pescoço mais longo, né, sobreviveram mais porque comiam, tinham mais alimento, né, tinham mais acesso ao alimento e tudo mais. Além da ideia da seleção natural, Darwin também fez uma contribuição muito importante para a discussão sobre a evolução, que é a questão da ancestralidade comum, né? Então, espécies derivam de ancestrais comuns. E você consegue fazer, né, ligações assim de parentesco, né, grupos monofiléticos, né, enfim, espécies, gêneros, famílias, tudo com essa ideia de ancestralidade comum. A questão 108 é uma questão de etologia, pesquisa sobre comportamento animal, né? Enfim, para explicar determinado comportamento, eles recorrem a explicações, segundo o texto aqui, proximais e distais. As proximais tratam de aspectos internos de um animal, ou seja, aquilo que é fisiológico, orgânico, né, do próprio animal, enfim, etc. E já as explicações distais, né, elas vão estar mais preocupadas com um aspecto mais assim ecológico, interações, adaptações, né, ao longo das gerações, enfim, mecanismos no nível de população, espécie ou mesmo além, enfim, ou mesmo além. Com base no texto, escolha a alternativa que fornece plausivelmente uma causa proximal e uma distal, respectivamente, né, para um comportamento X de determinado animal. A letra E foi na mosca. Ó. Proximal, o indivíduo possui um circuito neural especializado em responder a estímulos com manifestações, né, desse comportamento, e uma distal, a história evolutiva, né, numa população ancestral, indivíduos que apresentavam esse comportamento passaram a ter vantagem reprodutiva, enfim, etc. Eu lembro que eu quase marquei a letra C aqui, mas aí eu percebi, pô, na letra C tá tendo uma interação ali entre o feto e a mãe, né? E aí eu achei que isso aqui era estranho, porque sai um pouco do escopo, né, do fisiológico ali, específico do organismo, né? Então já ficou meio errado ali. Questão 110 pergunta o seguinte: são características de população panmítica? A população panmítica é aquela onde não existe seleção sexual, onde os indivíduos, né, se cruzam assim aleatoriamente. Cada um é potencial parceiro sexual do outro. Portanto, você não esperaria encontrar a escolha de parceiros sexuais em populações panmíticas. Eu só acho que o cara que fez essa questão aqui, assumindo que seja um cara, né, ele confundiu população panmítica com o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Eu posso até estar sendo injusto com ele aqui, mas eu acho que foi esse o caso. Porque numa população em equilíbrio de Hardy-Weinberg, você espera panmixia, você espera ausência de forças evolutivas, né, como mutação, seleção natural. Ela tem que ter um tamanho virtualmente infinito, ou próximo disso, e não ter migrações, etc. Então, assim, eu acho que teve meio que essa confusão aqui. Questão 111, considere uma população que atende às condições de Hardy-Weinberg, que a gente acabou de falar aqui em cima, né? Bom, nessa população a frequência de indivíduos com fenótipo recessivo, portanto genótipo recessivo também, né? Porque o fenótipo é expresso genótipo, de uma herança mendeliana, monogênica, apenas um gene, é o dobro da frequência dos heterozigotos. Então já pensa aí no P2, Q2, né? Ele está falando que Q2 é o dobro de 2PQ. Logo, nós podemos afirmar que... Então vamos lá, é apenas um gene com dois alelos, certo? Alelo P e alelo Q. P mais Q tem que ser igual a 1, certo? E no nível da população, P ao quadrado mais 2PQ igual, mais Q ao quadrado igual a 1 também. A questão disse que o Q ao quadrado, né? Ele é o dobro de 2PQ. Então eu vou colocar... Eu coloco nessa ideia aqui mais ou menos. Eu não sei quanto é P ao quadrado, então eu coloco uma interrogação. Coloco que Q ao quadrado é o dobro do 2PQ. Então, x mais 2x igual a 1. Fico olhando para isso aqui até fazer sentido porque não é tão complicado não. Então o desafio seria construir uma fórmula dessa aqui, onde eu tivesse essa proporção aqui, 2x, né, mais x, etc. E que fizesse isso funcionar. A minha primeira proposta foi logo colocar o seguinte, 0,5, né, que é o dobro de 0,25, e sobrava quanto para chegar a 1? 0,25, certo? Só que aqui tem um problema, os alelos, quando eu fazia aquele P mais Q, né, passava de 1. Então isso aqui tá errado, né? Não cabia. Satisfez isso aqui, mas na hora que eu fiz a soma dos alelos não funcionou. Aí a letra A me coloca o seguinte: a frequência de indivíduos com fenótipo dominante é 64%. Quem são os que têm fenótipo dominante? P ao quadrado e 2PQ, né? Então a soma de P ao quadrado e 2PQ tinha que dar 64. O resto então teria que ser 36, certo? Enfim, porque o Q ao quadrado tem que ser o dobro, né? Então assim, teria que ser o dobro aqui.
Quando eu faço a soma dos alelos também não dá certo, passa de 1 também. Então isso aqui também não funcionaria. A letra D me diz o seguinte, a frequência do alelo dominante é 80%. Bom, se a frequência do alelo dominante de P, né, é 0,8, então P ao quadrado tem que ser 0,8 ao quadrado 64, né? Então aqui, Q ao quadrado tinha que ser 24, que é o dobro de 12, né? Essa aqui que seria a construção. Quando eu faço a soma dos alelos, né, o P mais Q, passa de 1, também não funcionaria. Agora, a letra B diz o seguinte, os indivíduos homozigotos dominantes, P ao quadrado, representam 4%. Quando eu faço 0,04, né, no P ao quadrado, só eu poderia fazer o seguinte, Q ao quadrado igual a 0,64, PQ, 2PQ, né? 0,32. 64 é o dobro de 32, né? Então, super funcionou. Quando eu faço a soma dos alelos, P mais Q, 0,8 mais 0,2, porque aí eu faço aqui, né, a raiz quadrada disso aqui, P mais Q dá 1. Então, super funcionou, a letra B estava correta. E uma forma da pessoa resolver seria começar a fazer a engenharia reversa, né? Pegar a resposta e tentar o cálculo a partir da alternativa que foi dada. A questão 112 também, meio que de etologia, né? Fala sobre o comportamento de um leão, né, que acaba de assumir o controle do bando, né? Se torna o novo macho alfa. Ele mata as fêmeas, né? Ele mata, na verdade, ele mata as crianças, né, os filhotes das fêmeas, porque matando os filhotes, as fêmeas ficariam novamente disponíveis sexualmente, né, para reprodução deles, com os filhotes dele e não dos outros, certo? E sim, o infanticídio é algo muito comum na natureza, especialmente ali em primatas, felinos. 113, o AZT é uma droga que se usa contra o HIV, impedindo que o nucleotídeo timina seja usado pela transcriptase reversa. Sobre esse assunto, marque a opção correta. Olha a letra E. As células atacadas pelo HIV, linfócitos TCD4, apresentam receptores de membrana nos quais os vírus se ligam para invadi-las. Uma questãozinha boba, né? As outras alternativas vão ter erros bobos, como por exemplo dizer que timina é uma purina, na verdade é uma pirimidina, né? A D coloca aqui antibióticos sendo usados no tratamento contra vírus. Uau. A questão 114 nos informa que nem sempre a síndrome de Down, geralmente a trissomia do 21, né? E para tal trissomia do 13, quase que não sai, né? Bom, às vezes nem sempre elas ocorrem por trissomia. O que pode ser então uma outra explicação para a ocorrência dessa síndrome sem que haja uma cópia extra do cromossomo? Uma translocação, né? Entre partes de um cromossomo 21, por exemplo, ou de um outro cromossomo, né? Com esse cromossomo 21, especificamente aqui, uma parte do cromossomo 21 com um outro cromossomo, pode ser inclusive, enfim, um cromossomo, sei lá, 4, 5, tô colocando aqui um número aleatório. E aí, a presença dessa parte extra do cromossomo 21 já seria suficiente para provocar ali o fenótipo, por exemplo, síndrome de Down, o 13 no caso da Patal, etc. Então, de volta aqui no Torpene, olha só, frequência de síndrome de Down por trissomia, 95% dos casos. Translocação, 4% dos casos, mosaicismo, 1% dos casos. Um outro fator importante aqui de mencionar é a relação da idade materna com a ocorrência, por exemplo, da síndrome de Down. Repara que se você, mulher, tem 20 anos de idade, a chance de você ter um filho com síndrome de Down é de 1 a cada 1.500 nascimentos, certo? Quando você tem 45 anos, 1 a cada 30. Ter filhos a partir dos 40 anos para mulher realmente é uma coisa, é um desafio, né? É uma coisa ali que tem que ter coragem. Questão 115 mostra pra gente aqui uma população diversa de sapinhos, né? Sapinhos vermelhinhos, verde claro, verde escuro, eventualmente se transformando numa população homogênea apenas de sapos verde claro. Isso pode ter sido provocado tanto por seleção natural, quanto também por algum efeito de deriva gênica, como efeito fundador, gargalo de garrafa, etc. Então, 3 e 4. Lembrando que mutação e recombinação, crossing over, aumentam a variabilidade nas populações, né? Especialmente a mutação. Mas ela é mais rara, né? Então, enfim. A 116 falou sobre a variação no formato do bico de aves, tentilhões, em ilhas isoladas. Aqui tem uma imagenzinha, né? Enfim, ilhas isoladas. O processo responsável pela diferenciação entre essas espécies denomina-se por serem ilhas isoladas, especiação alopátrica quando existe uma barreira entre as populações. Questão 117 mostra aqui dois dados, né? Essa imagem representa de forma irônica o seguinte processo evolutivo, a deriva gênica, e eu nem sei se é irônica, eu acho que a deriva gênica é mais ou menos isso mesmo, é estatística, né? Tanto se você pensar numa seleção de uma amostragem, né, aleatória feita por um pesquisador ali numa população, enfim, quanto também efeitos de deriva, como por exemplo o efeito fundador, enfim, gargalo de garrafa, tudo isso de certa forma tem ali essa coisa da estatística, né, da probabilidade, da chance, tudo isso aí eu acho que está bem relacionado com o jogo de dados. Então não sei se é tão irônica não. Questão 118, fases da expressão de um gene em eucarioto, lembrando que a transcrição e a tradução em eucariontes acontecem em compartimentos separados, né? A transcrição no núcleo, a tradução no citoplasma. Bom, a afirmativa 1 está correta, né? No núcleo vai estar lá a RNA polimerase fazendo um RNA mensageiro a partir da sequência do gene, né, do DNA, ligando-se à região promotora, ok, tudo certo. 2. Na etapa 2, que ocorre no citoplasma, o pré-RNA sofre alterações. Então, etapa 2 a gente ainda está falando aqui de processamento de RNA mensageiro, né? O pré-RNA sendo transformado no RNA mensageiro maduro, isso ainda acontece no núcleo, então isso aqui está errado.
E 3, na etapa 3, realizada no citoplasma, o RNA mensageiro será traduzido em polipeptídeos, sim, pelos ribossomos, né? Isso acontece no citoplasma. Portanto, 1 e 3, né? Acho que é a letra C. Obviamente eu li errado, 1 e 3 é a letra A. 119, a questão que eu falei sobre a herança quantitativa. Cruzou-se uma plantas né, de 1,80 centímetros com plantas de 100 centímetros, né, de 1 metro, e a prole foi toda de 1,40 m, 140 centímetros, certo? A autofecundação dessa prole heterozigota, né, de 140 centímetros, 1,40 m, a prole dela pode ser dividida em 5 classes fenotípicas diferentes. Isso é típico herança quantitativa. E dentro dessa prole, em 5 classes diferentes, você espera encontrar. Para isso eu vou dizer que plantas de 1 metro são homozigotas recessivas e plantas de 1,80 m são homozigotas dominantes, tá? E as plantas da F1 são híbridas, certo? São dihíbridas no caso, né? São heterozigotas para ambos os genes. Isso me ajuda porque ele falou que a prole do cruzamento, né, da autofecundação dessa F1 seria dividida em 5 classes diferentes. Eu posso dizer que existe uma classe 1 metro, uma classe 1,80 m, uma classe 1,80 m, né? Que são os extremos, né? Homozigoto recessivo e dominante. E tem essa classe intermediária aqui que é 1,40 m. Só falta aqui agora 2 classes para eu completar isso aqui. E eu infiro que seria, né, 20 centímetros de diferença em cada um. Então, 1 metro, 1,20 m, 1,40 m, 1,60 m, 1,80 m, certo? E repara que tem mais indivíduos de 1,40 m. Aquela coisa que eu falei do gráfico de herança quantitativa é isso aqui, ó, tá vendo? É uma curva, né, normal, uma curva de Gauss, se não me engano que chama, que é mais ou menos isso aqui mesmo. Então eu posso esboçar esse cruzamento, né? Eu coloquei o gráfico aqui para ajudar, né, a visualizar. Repara aqui, de 1,80, tá? Eu tenho 1 sobre 16. A de 1 metro eu tenho 1 sobre 16. De 1,20 eu tenho aqui 4 de 16. De 1,60 eu tenho 4 de 16. E a de 1,40 eu tenho 6 de 16, não é isso? Bom, para visualizar ainda melhor, eu coloquei também aqui com o número, né? Para ficar bem fácil de visualizar. E repara então que eu vou ter 6,25 de 1 metro naquela prole, né? Que é 1 sobre 16. Eu vou ter a mesma coisa de 1,80 m, né? 1 sobre 16 dá 6,25. As das classes de 1,20 e 1,60 eu vou ter 25% de cada uma, 4 sobre 16, né? E a de 1,40 vai ser 37,5%, 6 sobre 16, não é isso? Então, assim, a ideia é essa aqui. E eu vou chamar a atenção aqui especificamente para o fato de que eu tenho 25% de prole com 1,60 m, com 160 centímetros, certo? Porque dentre as alternativas tinham aqui 25% com 160 centímetros, né? Que é o correto. As outras tinham algum problema ali, vocês podem verificar depois lá no slide, né? Vai ter algum problema ali. E a questão 120, se você está cansado, imagina eu, ela basicamente queria dizer que cromossomos circulares presentes em bactérias são usados como vetores de DNA recombinante. Estuda aí biotecnologia, né? Tecnologia do DNA recombinante, bactérias, plasmídeos, tudo isso está aqui nessa questão. É um tema importante, né? Recorrente, e enfim. E eles sacaneiam de todo tipo, ó, colocando aqui enzima de restrição tirada de DNA viral. Bom, ficou claro por que eles não disponibilizaram o gabarito definitivo dessa prova, né? Eu acho que ela foi toda anulada, não vejo, né? Sei lá, foi muito, muito estranha mesmo, muitas questões ali estranhas, erradas, né? E com isso nós concluímos aqui a primeira década de provas da OBB. No próximo vídeo a gente já começa então com a 11ª edição da OBB, primeira fase, né? E até lá então.